Os animais são criaturas fantásticas e são craques em fazer coisas estranhas, ou no mínimo diferente. Alguns cachorros são capazes de correr atrás de seu próprio rabo durante horas. Alguns peixes voar por cima do oceano. Outros tratam como filho animais que nem são da sua espécie. Mas deixando de lado o quão são fofos e engraçados, nesse vídeo iremos falar sobre o comportamento dos animais que são surpreendentes que você talvez nunca tinha imaginado. Cães que deixam que as fêmeas vençam as brincadeiras por um motivo bem curioso. Pássaros que emitem sons que você nunca imaginou. Ratos que dão verdadeira lição de vida em nós humanos. E até golfinhos que falam enquanto dormem. Prepare-se então para conhecer um pouco mais sobre o reino animal neste vídeo. Os zeladores de um aquário na França ficaram muito confusos por um longo tempo. Todos os dias, entre a meia-noite e a 1h da manhã, ouviam ruídos estranhos que vinham do tanque dos golfinhos. E o mais estranho é que eles não conseguiam entender nem identificar os ruídos que saíam de lá. Depois de um tempo, repararam que os sons mais se pareciam com os sons que somente as baleias fazem. Você deve estar pensando, será que os golfinhos aprenderam a falar a linguagem das baleias? A explicação é bastante simples e bem curiosa. A música que tocava de fundo no aquário constantemente inclui alguns sons das baleias, que são ouvidas diariamente pelos golfinhos, e surpreendentemente, os golfinhos quando dormiam, repetiam esses sons em seus sonhos. Podemos afirmar então que não são só os humanos que falam enquanto dormem. Você sabia que os animais também praticam funeral quando um membro da família morre? Por exemplo, quando o companheiro de um chimpanzé morre, ele fica um longo tempo sem comer e tem problemas para dormir. Por outro lado, os elefantes fazem algo bem parecido com um funeral quando um membro da família morre. O resto dos elefantes permanece ao lado por muito e muito tempo. Sabemos de casos onde os elefantes chegaram a colocar folhas e ramos em cima do corpo do membro falecido, como um sinal de amor e respeito. Os animais recém-nascidos geralmente são muito fofos e adoráveis, não é mesmo? Por uma razão que garante que seus pais sintam afeto e tenham a necessidade de cuidar deles. Um claro exemplo disso são os cães da raça Husky, que como a maioria dos cães têm um comportamento bastante peculiar e curioso. Recentemente foi descoberto que os filhotes machos, quando vão brincar de brigar com as fêmeas, deixam que elas vençam intencionalmente para motivá-las e dar mais autoconfiança a si mesmo. A maioria das pessoas não gosta de ratos. Algumas pessoas têm medo, outras têm nojo, mas apesar da repulsa que a maioria tem por esses animaizinhos, isso não significa que eles são de todo ruim. Alguns cientistas comprovaram através de experimentos que os ratos são excelentes companheiros e se preocupam muito com outros da mesma espécie. O experimento consistia em deixar um rato preso em um pequeno espaço junto com outro rato que estava do lado de fora. O rato que estava livre tinha duas alternativas. De um lado estava a comida, e do outro o rato preso em uma espécie de tubo transparente. De forma surpreendente e inesperada, na maioria dos casos, o rato optou por ajudar o seu amigo a se libertar e depois comer a comida. Você sabia que os corvos podem aprender a falar muito melhor que alguns papagaios, periquitos e araras? Eles conseguem imitar uma quantidade impressionante de sons e ruídos, desde o barulho de motor e alarme de carro, até o barulho de descarga e notificação de celular. Veja a quantidade de sons que é capaz de fazer esse corvo. Nevermore. Waka 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 waka. Waka 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 waka.